E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, está iniciando mais um tópico dentro da área de farmacologia. A gente vai estar falando agora sobre os medicamentos que vão atuar no tratamento de Parkinson. Parkinson, que foi descoberto por Dr. James Parkinson. Ele deu nome à doença, né, que ele descobriu, que ele caracterizou, o nome dele. Mas o que é o Parkinson, Bruno? Vamos lá. O Parkinson, ele é uma doença que vai desencadear um comprometimento inicial de atividade motora. É o que a gente mais conhece, né? Parkinson é uma doença neurodegenerativa. Então, é uma doença em que eu vou ter gerado, né? Está provocando o aparecimento de lesões no meu neurônio, onde esse neurônio ele vai ser perdido, ele vai morrer, e com isso eu vou perder a sinalização desses neurônios. Essa é a ideia do Parkinson. E de que região? De uma região que é importante para o controle de movimento. Por isso que, inicialmente, a síndrome do Parkinson, né, a síndrome clínica que é manifestada primeiro, é o que a gente chama de bradicinesia, lentidão e escassez de movimento com perda de controle do movimento. Isso evolui para outras condições associadas ao Parkinson, como rigidez muscular, tremor em repouso e comprometimento do equilíbrio postural, onde o paciente perde a capacidade de realizar a sua marcha, né, de caminhar, e ele tem muitas das vezes a queda. Não somente esses sintomas relacionados à movimentação, mas a gente vai estar perdendo os neurônios de outras áreas. Então, o estágio 1, é bem legal esse slide que mostra os estágios, né, em que a gente tem o desenvolvimento aí do mal de Parkinson. Então, o estágio 1, você tem um paciente onde ele tem a perda de controle de movimento, geralmente em uma região só do corpo, ou seja, é unilateral, um lado só. Geralmente o paciente ele tem uma face inexpressiva, o braço que é afetado ele não estica, ele fica semiflexionado, e é o braço lá, ou a região que vai sofrer os tremores, tá bom? Para compensar isso, o paciente ele acaba se inclinando para o lado contrário do lado que está acontecendo todo o problema. Esse estágio 1, né, ele é um estágio bem complicado, onde o paciente ele tem esses tremores que começam bem sensíveis e depois vão ampliando, e o paciente perde muita da sua capacidade de fazer as suas coisas corriqueiras, como, por exemplo, pegar um copo, se vestir. Para ele vai ficando cada vez mais difícil, onde ele há sempre, com o aumento dos estágios dos sintomas clínicos, né, do mal de Parkinson, ele ter a necessidade de uma ajuda. O estágio 2, que seria esse senhor aqui no meio, já temos o envolvimento dos dois lados sofrendo com o Parkinson. Temos alterações posturais, onde o paciente vai tentar compensar, né? Fazendo ali a compensação de inclinação do corpo, pesando para um lado para o outro, para tentar fazer se manter em equilíbrio. Caminhar, ele já tem dificuldade, ele tem um caminhar arrastado e já tem o início, né, de perda de amplitude de movimento de pernas e a necessidade de ajuda inicialmente. O estágio 3, que é esse senhor aqui da direita, os distúrbios eles são amplificados, eles são aumentados, o paciente tem uma incapacidade geral moderada e uma estabilidade postural com uma probabilidade alta de queda. Então, a gente vê que os sintomas eles vão progredindo e piorando a qualidade de vida do paciente. O estágio 4, ele tem uma necessidade tremenda de ajuda, uma incapacidade significativa de locomoção, tá? E geralmente esse paciente aqui tem a necessidade de assistência sempre. Até para atividades corriqueiras ele tem a necessidade de ajuda. O estágio 5 já é um paciente com uma invalidez completa. Ou seja, um paciente que ele fica confinado à cama ou à cadeira de rodas e ele não consegue fazer nada sem a ajuda de alguém. Então aqui está mostrando os estágios evolutivos do desenvolvimento do mal de Parkinson numa pessoa que não é tratada. Ah, Bruno, tá bom, não é tratada. Então se eu tratar, vai resolver? Não. Falei com vocês. O mal de Parkinson é uma doença neurodegenerativa. A gente não tem como ainda, né, até hoje, você fazer os neurônios nascerem de novo, para voltar a fazer aquela sinalização. Então, por que a gente faz o tratamento? A gente faz o tratamento para que a evolução do estágio 1 até o estágio 5, ela demore mais. Porque um paciente sem tratamento, ele consegue evoluir isso aqui em poucos anos.
E com tratamentos vai demorar muito mais anos para ele chegar nesse estágio mais avançado. Então, por isso que é importante o diagnóstico precoce para se fazer também o tratamento precoce e prolongar o aparecimento desses estágios mais graves, mais avançados do meu mal de Parkinson. Então, a doença de Parkinson afeta o gânglio da base. Né? A sua origem foi descoberta em 1960 por Ornstein e Weeks, que mostrou que o conteúdo de dopamina na região da substância negra e no estriado diminui quando o paciente teve Parkinson. E como é que ele descobriu isso? Ele fez exames pós-mortem. Então, pacientes que morreram, que tinham esses sintomas, ele analisou a região nigroestriatal do cérebro e observou que tinha uma perda de massa neuronal. E aí a redução, né, de conteúdo de dopamina, ele dosou, cai para menos de 10%, gente. Ou seja, você tem uma redução muito grande mesmo da neurotransmissão dopaminérgica naquela região estriatal, nigroestriatal. Mais para frente, né, dessa época aqui da década de 60, estudos com PET scan observaram, né, que o transporte de dopamina na região do estriado ela é mantida no paciente normal e no paciente com mal de Parkinson, com doença de Parkinson, a gente conseguiu comprovar a perda de dopamina com o aparecimento de sintomas de Parkinson. E isso somente acontece quando a gente tem uma redução, em média, tá, gente? De 20% a 40% do valor normal. Ou seja, quando a gente chega com 80% a 60% do conteúdo de dopamina, os sintomas começam a aparecer. Bruno, onde está essa região do estriado? Está aqui, ó. Então, aqui na região do gânglio da base, a gente tem a região do estriado, que ele recebe o quê? Sinalização dopaminérgica. Essa sinalização dopaminérgica vai controlar lá os movimentos. Isso é observado aqui nesta figura. Então, a gente consegue observar aqui nessa figura ó, o tálamo, a região do putamen, que vai estar interferindo em fazer o quê? A sinalização dopaminérgica. Então, olha aqui do lado direito. E aí, a região do putamen, ela vai para poder mandar informação para o córtex motor e o paciente ter o controle de movimento. Então, o que acontece na região lá do putamen, que vai estar controlando toda a atividade dopaminérgica? Vamos lá, a gente tem dois receptores dopaminérgicos que estão controlando os nossos movimentos. Então, a gente tem o receptor D1, que após ser ativado com atividade dopaminérgica, ele vai estar fazendo o quê? É uma via direta que permite o movimento. Então, o receptor D1, ele permite o movimento, faz com que o movimento aconteça. Bruno, e o receptor D2? O receptor D2 é uma via indireta que inibe o movimento. Então, você tem aqui na região do putamen, fazendo o quê? O controle do movimento. Quando você quer realizar o movimento, ativa D1, pum, faz o movimento. Quando você quer inibir o movimento, parar aquele movimento, você ativa o D2 e o movimento ele é reduzido. Então, se você olhar aqui, ó, a região em que o putamen vai estar ativando na via direta, vai estimular o tálamo e o tálamo manda a informação para o córtex motor, o movimento acontece. O córtex motor desce através de neurônios motores espinhais, o movimento acontece. Agora, quando eu quero reduzir o movimento, inibir o movimento, é a via indireta. E aí, o que essa região faz? Ela diminui a ativação aqui, ó, influxo dopaminérgico, né, no sistema nervoso central. O que acontece no paciente que está com Parkinson? Está bem descrito nessa figura, gente. Bem descrito. Ó, a via direta é inibida e a via indireta é ativada. Ou seja, isso leva a uma redução e um descontrole do movimento. Começa com descontrole, porque o paciente não sabe controlar o movimento. Então, a via direta tem uma atividade reduzida por diminuir a estimulação em D1, e isso faz uma inibição do movimento. E a via indireta tem um aumento da sua atividade. Por quê? Você estimula o putamen, mas eu estou só bloqueando a via D1. Eu mantenho a atividade da via D2 e, com isso, ela vai estar inibindo o meu movimento. Então, lá na região do estriado, a gente tem essa comunicação. O putamen, né, é uma região do estriado que tem vários neurônios se comunicando, como os neurônios que a gente vê aqui. A gente tem aqui, ó, por exemplo, neurônio, né, liberando acetilcolina, liberando glutamato, liberando dopamina, liberando GABA. Você tem uma série de neurônios nessa região
do corpo estriado, região do putâmen, recebendo sinalização. Então, como que ocorre isso, Bruno? Tudo acontece aqui, ó. Vamos entender a via indireta e a via direta, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero fazer o movimento. Então, se eu quero fazer o movimento, meu córtex motor estimula o corpo estriado, lá a região do putâmen. A região do putâmen sendo ativada, o que vai acontecer? Tanto pelo córtex motor, tanto pela substância negra compacta. Na substância negra compacta eu libero dopamina para ativar os receptores D1 e D2 do estriado, e no córtex pré-motor eu libero glutamato, que vai estimular a ativação do D1 e D2. O que vai acontecer? Olha para baixo, tem a via direta do lado direito e a via indireta do lado esquerdo. O que a via direta faz? Quer que o movimento aconteça, ok? Como que o movimento vai acontecer? A via direta libera GABA e substância P. GABA, a gente viu que é o neurotransmissor inibitório. O que o GABA vai fazer? Vou botar os quadradinhos para vocês verem aqui de azul. Ó, GABA na via direta. O GABA inibe. Inibe quem? O globo pálido, lá na região da substância negra, parte reticular. O que acontece quando eu inibir o globo pálido? Se eu inibir o globo pálido, ele não funciona. Mas, Bruno, qual é a função do globo pálido? Quando o globo pálido está sendo ativado, ele libera GABA. E o GABA é inibitório. O que o GABA faz? O GABA se liga no tálamo. Então, o GABA estaria inibindo o tálamo. Qual é a função do tálamo? Olha aqui para cima. O tálamo estimula o movimento. Então, vamos parar para pensar aqui. Se eu mantiver... Vou apagar. Se eu mantiver a atividade do globo pálido, o que ele vai induzir, gente? Ele libera GABA, inibe o tálamo e não tem o movimento. O que a via direta está fazendo? A via direta está fazendo o seguinte: ela libera GABA e substância P, bloqueia o globo pálido. O globo pálido não libera GABA, então o tálamo continua funcionando. Por isso que eu tenho movimento. Já a região da via indireta é uma outra região do globo pálido. Não é o globo pálido medial, mas o globo pálido lateral. Então, o globo pálido lateral, quando a gente tem a estimulação aqui da via indireta, lá no receptor D2, eu vou liberar GABA. O GABA, consequentemente, ele faz o quê? Bloqueia o globo pálido lateral. E qual era a função do globo pálido lateral? Inibir o núcleo subtalâmico. Então, se eu não estou inibindo o núcleo subtalâmico, ele continua funcionando. Voltando. A via indireta, ela inibe o globo pálido, via GABA. O GABA, inibindo o globo pálido, qual era a função do globo pálido? Inibir o núcleo subtalâmico. Então, se eu estou inibindo o globo pálido, o núcleo subtalâmico continua funcionando. E qual é a função do núcleo subtalâmico? Olha aqui, ele estimula o globo pálido medial. Então, o que acontece na via indireta? Na via indireta, eu vou ter o quê? Eu vou estimular o globo pálido medial e a substância negra, a parte reticular. Esse globo pálido e substância negra liberam GABA e bloqueiam o tálamo. E aí, eles bloqueando o tálamo, eles bloqueiam o movimento. Por isso que inibe o movimento. Deu para entender as duas vias? Sim ou não? Olha uma outra figura mostrando isso, ó. Corpo estriado, região do putâmen, substância negra compacta, substância negra reticular, PR, doença de Parkinson. O que a doença de Parkinson faz nesse ciclo que a gente acabou de estudar? A doença de Parkinson, ó, ela bloqueia a ativação aqui, ó, desses neurônios no corpo estriado. Ou seja, se eu bloquear essa ativação, eu vou manter a inibição na substância reticular, eu mantenho. Vou bloquear o tálamo e, bloqueando o tálamo, eu bloqueio o meu movimento. Tudo porque eu diminuí, eu tive perda de neurônios dopaminérgicos. Isso é a doença de Parkinson. Então, Bruno, você está falando que sem os neurônios de dopamina, eu tenho Parkinson. Correto? Correto. Então, para corrigir isso, é só eu dar dopamina. Repetindo, se a doença de Parkinson tem uma redução da estimulação de receptores dopaminérgicos, para corrigir os sintomas do Parkinson, eu dou dopamina. E é isso que vai rolar? Exatamente isso. A gente vai estar interferindo aqui na disponibilidade
de dopamina. E aqui a gente consegue observar o neurônio dopaminérgico liberando dopamina. Essa dopamina se liga nos seus receptores específicos. A gente tem dois tipos de receptores que a gente está conversando. D1, qual é a função de D1? Faz movimento. D2, regula o movimento, inibe o movimento. Então, na doença de Parkinson, uma doença neurodegenerativa, progressiva, onde eu tenho perda de neurônios da região dopaminérgica na substância nigra, na região nigrostriatal, na região que? Compacta. E isso leva à minha disfunção motora. Bruno, o que eu faço para gerar essa lesão desses neurônios? Tem uma série de coisas que podem estar causando isso e uma série de explicações. Uma, disfunção mitocondrial. Outra, estresse oxidativo, neuroinflamação, aumento dos níveis de cálcio e fatores genéticos e ambientais. Vou falar deles para vocês. Disfunção mitocondrial. Vamos analisar o que acontece. Esse é o principal mecanismo de lesão na região da substância negra compacta. Ou seja, a disfunção mitocondrial, ela vai levar ao quê? A uma desregulação dos níveis de cálcio e uma desregulação de redução de espécies reativas de oxigênio. Então, na doença de Parkinson, a mitocôndria ela é importante para a formação de energia e uma redução de espécies reativas de oxigênio. Essa disfunção mitocondrial ocorre uma redução dessa atividade de produção energética e uma redução de diminuição dos níveis de espécies reativas de oxigênio. Isso gera um estresse para o meu neurônio, porque em atividade fisiológica a mitocôndria tem também efeito, né, antioxidante, e a lesão dela gera uma condição pró-oxidante, e o meu neurônio ele vai entrar em apoptose. E aí eu estou perdendo o neurônio que produz dopamina. O estresse oxidativo, Bruno, segue mais ou menos a mesma linha, onde o estresse, e aí o estresse naquela região do neurônio pode ser uma série de coisas, produz essas espécies reativas de oxigênio, superóxidos, que vão estimular o processo de apoptose. Também, de novo, uma outra situação de perda de neurônios. Eu tenho uma neuroinflamação, desregulação do cálcio. Então, processos inflamatórios constantes neuronais vão induzir a liberação de interleucina 1-beta, interleucina 6 e TNF-alfa, que são pró-inflamatórios. Esse processo inflamatório também gera um estresse oxidativo, aparecimento de espécie reativa de oxigênio e perda desses neurônios. Então, todas as condições que a gente conversou são condições que discutem o quê? São condições que vão estar gerando um estresse para aquele neurônio e aquele neurônio não vai suportar e ele vai entrar no estado de apoptose. Você perde aquele neurônio. Aí você deve estar pensando, tá bom, Bruno, eu pego outro neurônio. Mas os neurônios não vão se multiplicar. Perder o neurônio não repõe. Esse é o maior problema. Não é à toa que a principal característica da doença de Parkinson é a perda de neurônios dopaminérgicos na região da substância negra compacta. E é até interessante que a perda desses neurônios dopaminérgicos, eles podem ser descobertos precocemente. Não é à toa que tem uma série de estudos hoje de dosagem dessas proteínas aqui, ó, alfa-sinucleínas, que são chamadas de corpúsculos de Lewis. Então, dosar a presença de corpúsculos de Lewis é um indicativo que o paciente pode ter uma doença de Parkinson. Hoje, os estudos estão voltados para o diagnóstico cada vez mais precoce. E esse tipo de substância dosada, ela é bem indicativa. Então, os receptores D1 e D2 estão na região do estriado, são importantes em a desregulação deles em causar a doença de Parkinson. Bruno, eu só tenho esses receptores dopaminérgicos? Não. Eu tenho D4, D5 e D3, que estão em outras regiões, que não estão controlando essa atividade de movimento. Por exemplo, o D3 está envolvido ali com o olfato, e não com a atividade de movimento. Assim, sem o tratamento da doença de Parkinson, como eu conversei com vocês, o paciente ele progride de 5 a 10 anos a incapacidade. E, geralmente ele morre por complicações pulmonares. Então, na doença de Parkinson, a ativação dos receptores D2 parece ter importância clínica primária e com o aparecimento dos efeitos adversos. Porque o receptor D2 ele também está envolvido com outras ativações, não só de movimento.
mais alucinação. A gente viu isso quando a gente falou de antipsicótico. Então, além do paciente com Parkinson estar desenvolvendo a perda de controle de movimento, ele pode estar desenvolvendo outros sintomas envolvidos com D2, como alucinação. Então, em cima de todo esse panorama, o que é importante para um paciente que tem a doença de Parkinson? A gente realizar o tratamento dele. Em cima do tratamento, a gente tem algumas estratégias que são interessantes de estar utilizando para evitar a progressão rápida dos estágios do paciente com doença de Parkinson. Uma das primeiras estratégias que eu acho que fica óbvio para a gente é o seguinte: se eu estou perdendo neurônio de dopamina, eu não quero perder dopamina. Então eu posso estar fazendo o quê? Reduzir o metabolismo da dopamina. Porque se eu não metabolizar ela, ela fica mais tempo e faz mais a sinalização lá na região nigrostriatal. Aí consegue controlar melhor o movimento. Eu posso fazer o quê? Em vez de impedir o metabolismo da dopamina, aumentar a liberação da dopamina. Eu posso fazer aquele neurônio, os que sobreviveram ainda, né? Os que não foram perdidos, eles trabalharem mais. Então, eles liberarem mais dopamina do que o normal e, com isso, fazer uma regulação do controle de movimento. Então, eu posso estar mexendo naquela sinalização. É uma alternativa, tá, gente? Eu mexer na sinalização. Os neurônios residuais que sobraram, fazer eles funcionarem mais. Outra, aqueles neurônios, após liberarem dopamina, eu não degradar a dopamina, fazer ela sobreviver mais tempo na fenda sináptica, fazendo mais tempo a sinalização. Quando isso não é possível, eu posso estar fazendo outras estratégias. Como? Faço com que o paciente receba mais dopamina ou mais substrato para virar a dopamina. Ou seja, o paciente ele pode estar recebendo mais precursor de dopamina. E o que isso tem a ver? Se eu tenho mais precursor de dopamina, Bruno, quer dizer então que quando o meu neurônio for tentar produzir dopamina, ele tem mais substrato para produzir dopamina. Então ele produz mais. E eu não estou mexendo com a regulação dele, eu estou dando mais substrato. É diferente. De qualquer maneira, vai aumentar os níveis de dopamina. Ou, se eu perder muitos neurônios, eu posso estar utilizando um agonista direto dos receptores dopaminérgicos para poder estar fazendo esse controle de movimento. Então, essas são as estratégias. Os medicamentos, eles giram em torno disso aí que a gente conversou. Tá bom? Em torno disso tudo aí que a gente conversou. Essas são as estratégias. Agora, fora essas estratégias aí, a gente tem outras. Fora essas estratégias, a gente tem os medicamentos e a gente vê aonde eles vão estar atuando. Onde que esses medicamentos vão estar atuando, Bruno? Nessas estratégias aí que você conversou comigo. Seguinte, olha para as balanças aqui do lado direito primeiro. O que essas balanças estão envolvidas aqui? Equilíbrio normal, dopamina normal e acetilcolina normal. Doença de Parkinson, menos dopamina, maior atividade da acetilcolina. Ok? Tratamento. Você faz esse balanço de que maneira? Bruno, eu posso dar mais dopamina. Dei mais dopamina, equilibrou. Ou posso fazer o contrário. Em vez de eu dar mais dopamina, eu bloqueio um pouquinho o receptor de acetilcolina. São os anticolinérgicos centrais. E aí, menos ativação do receptor de acetilcolina, um antagonista de acetilcolina, eu equilibro de novo e tento controlar o movimento. Em cima desses tratamentos aí, que eu acho que com a balança ficou legal da gente entender, responde aí para mim se vocês entenderam, a gente tem os medicamentos. Anticolinérgico central, agonista dopaminérgico, agonista seletivo D2, inibidor da MAO, inibidor de Conte. Esses são os medicamentos que a gente tem. A gente vai falar deles, das classes deles. Vamos lá. Primeiro, o anticolinérgico, que eu acho que clinicamente eu só vi o uso aqui, deixa eu ver. Biperideno. Biperideno eu já vi o uso sim. Tá? Os outros eu não lembro de ter visto o uso, não. Eu não lembro. Difenidramina? Tá, já até vi também. Mas o biperideno eu vi. Então, o que eles fazem? Eles têm uma discreta atividade contra o Parkinson, tá bom? Por quê? Porque eles não vão atuar na dopamina, mas vão balancear o outro lado. Então, a intensidade dos efeitos deles, sozinhos na terapia para o Parkinson, não é considerável.
eles são geralmente utilizados como adjuvantes. Ou seja, eu faço uma coisa com dopamina para o Parkinson e faço o uso desses medicamentos para ajudar. Eles têm uma série de efeitos adversos. Sedação, confusão mental, entre outros, que eu até listo aqui no próximo slide. Ó. Sonolência, tudo é feito anticolinérgico, gente. Tudo é feito anticolinérgico. É o risco, tá? De você utilizar um anticolinérgico. Porque eles vão bloquear, os receptores muscarínicos lá na região do estriado e diminuir o tremor e a rigidez. Mas sozinhos? Não. Junto com outro medicamento que vai estar atuando em dopamina, sim. E aí sim a importância de usarem dopamina, sim, para o tratamento do Parkinson. Como eu disse para vocês, clinicamente eu já vi uso, mas não são os muito utilizados. O que eu via bastante uso são esses que eu vou estar falando agora. Levodopa. Levodopa, ele é um precursor de dopamina. Então, ele é o mais eficaz no tratamento de doença de Parkinson. Levodopa, se você olhar, tem uma estrutura parecida com aminoácido. Então, ela vai ser absorvida no intestino delgado por transportadores, por proteínas que vão absorver outros aminoácidos. E aí é muito importante isso que eu vou falar agora. Não é interessante utilizar a levodopa junto com refeição. Porque geralmente na refeição tem proteína, tem aminoácido. E quando você dá junto com a refeição, o transportador lá no intestino vai ficar sem entender. Cara, vou pegar esse aminoácido aqui que veio do alimento ou vou pegar a levodopa que parece um aminoácido? Vai ter competição. E o que isso vai acarretar? Você vai ter uma menor absorção da levodopa e o pico de concentração plasmática dela vai ser menor. Então é interessante fazer esse alerta para o paciente. Ele está utilizando somente a levodopa longe das refeições. Pegaram isso? Isso é muito importante. Depois que a levodopa chega no sistema nervoso central, ela vai ser convertida em dopamina. Aí você volta a fazer toda a estimulação das regiões, né, onde a gente tem os neurônios, se aumenta a produção de dopamina e ela vai lá e vai estar voltando a fazer a sinalização e controlando o movimento. Bruno, aqui está a estrutura da levodopa, aqui está a estrutura da dopamina, muito parecida. Porém, uma coisa que é muito importante. Bruno, eu tenho dopamina fora do sistema nervoso central? Tenho. E o que acontece com essa dopamina? Ela vai ser metabolizada rápido. Tem duas enzimas muito conhecidas, a gente já falou em outras aulas, outros vídeos, que tem a capacidade de metabolizar catecolaminas. Uma é a CONT e a outra é a MAL. Então, Bruno, você está me dizendo que se eu der levodopa para o paciente, eu posso estar metabolizando ela antes de chegar no sistema nervoso central? Exatamente. Mas eu não quero isso. Eu quero que ela chegue no sistema nervoso central. Exatamente. Mas se eu tenho essas enzimas de maneira periférica, que vão estar metabolizando a levodopa e vão diminuir a quantidade dela que chega no sistema nervoso central, então vou tratar de uma maneira mais ineficiente o Parkinson. Correto? O que vocês acham que eu poderia fazer para aumentar a quantidade de levodopa que vai estar chegando no sistema nervoso central? Poxa, se ela está sendo metabolizada antes de chegar, é só eu não deixar ela ser metabolizada antes de chegar. Então, geralmente, o que a gente faz? Nas formulações que tem levodopa, ok? A gente associa um inibidor dessas enzimas de metabolismo da levodopa. Geralmente, inibidores de dopa-descarboxilase periférica, como, por exemplo, carbidopa. Quem trabalha em drogaria aí sabe muito bem que existe aquela formulação levodopa-carbidopa. Que nada mais é o quê? O carbidopa inibe a dopa-descarboxilase, deixa a levodopa mais disponível para ser absorvida e chegar mais no sistema nervoso central. Opa! Você melhora demais aí a terapia para o paciente que tem doença de Parkinson. Eu só tenho inibidor de dopamina descarboxilase? Não. Eu tenho outras enzimas, como a gente acabou de falar, a gente tem a CONT, tem a MAL, que também fazem esse metabolismo. E na periferia, olha essa figura que legal, eu tenho a CONT e a dopa-descarboxilase. A carbidopa, eu sei que inibe a dopa-descarboxilase, inibindo a dopa-descarboxilase,
A dopamina, pum, chega lá mais no sistema nervoso central. Beleza. Lá ela pode virar dopamina. Ela não pode virar dopamina antes de chegar no sistema nervoso central. Então a carbidopa inibe essa dopa descarboxilase. Tá? Periférica. Bruno, mas eu tenho a conte periférica. A conte periférica, ela faz o quê? Ela degrada a levodopa. E aí qual o problema? Se eu degradar a levodopa, ela não chega no sistema nervoso central. Ih, caramba, será que eu tenho como inibir essa conte? Tenho. Olha aqui. Eu vou inibir a conte com toucapona e a entacapona. Mas, Bruno, eu também tenho conte lá no sistema nervoso central. Eu tenho como inibir essa conte? Tenho. A toucapona, ela inibe a conte periférica e a conte central. A entacapona inibe só a conte periférica. Mas por que eu quero inibir a conte central? Ué, se você inibir a conte central, você mantém a L-dopa sendo transformada em dopamina e você mantém a dopamina por mais tempo em mais quantidade. Beleza, trata o Parkinson. Bruno, mas você falou da MAO. Beleza. A MAO, ela também degrada a dopamina. Pô, já foi um sacrifício para aumentar a quantidade de levodopa chegando no sistema nervoso central. E essa levodopa vai virar dopamina. Pô, você vai degradar essa dopamina rápido? Brabo, né? A gente tem a selegenina e a, deixa eu ver aqui, rasagilina, que são medicamentos inibidores da MAO-B. MAO-B. MAO-A está envolvida com depressão. Lembra os antidepressivos? Moclobemida? Selegenina e rasagilina, inibidor de MAO-B, envolvida com doença de Parkinson. Todos esses medicamentos que eu estou citando aqui para vocês, eles estão fazendo o quê? Reduzindo o metabolismo da L-dopa e da dopamina. Qual é a consequência disso? Você aumenta a oferta de dopamina, mais efeito lá nos neurônios dopaminéticos, controlando o movimento. Exatamente. Tudo isso aqui é para aumentar o quê, gente? Estratégias de chegar mais levodopa e ter mais dopamina no sistema nervoso central. Tá bom? Então, olha aqui. Levodopa, geralmente com carbidopa ou benzerazida, tá? Carbidopa, inibidor de dopa descarboxilase, benzerazida também. Então, facilitam a entrada da L-dopa no sistema nervoso central. E aí, mais levodopa no sistema nervoso central, mais produção de dopamina. Bruno, como é que eu vejo isso? Olha aqui, olha que legal. Levodopa sozinha. Levodopa sozinha. Dose da levodopa. O intestino já metaboliza 70% da dose. Ou seja, sobra 30%. Aí, a levodopa está no sangue. Foi absorvida e chegou no sangue. Ela vai ser levada para outros tecidos que não é o cérebro. Aí de 27% a 29% dos 30% vai chegar nesse outro tecido. Sobra quanto, gente? 1 a 3% chega no cérebro, quando você usa a levodopa sozinha. Agora usa com carbidopa ou benzerazida. Vou marcar aqui para vocês de azul. Quando você usa com carbidopa, você vai diminuir o metabolismo no intestino. Ó. Era 70%, cai para 40%. Sobra quanto? 60% no sangue. De 60% no sangue, 50% vai para outros tecidos. Sobrou quanto? 10%. 10% chega no cérebro. Compara com a situação anterior. Era de 1 a 3. Agora a gente está conseguindo fazer com que chegue 10. Cara, você vai aí de 3 a 10 vezes mais quantidade quando você coloca carbidopa ou benzerazida junto com a levodopa. Isso é bom ou ruim? Isso é excelente. Isso é excelente. Porque chegando, olha essa figura aqui sensacional. Chegando mais L-dopa lá na região do sistema nervoso central, na região da substância negra, o que vai acontecer? O neurônio vai pegar L-dopa, ele vai transformar em dopamina dentro do neurônio, e quando ele for liberar, ele libera mais dopamina. Pum, voltei a fazer a sinalização, gente. Olha que legal. É difícil isso aqui? Eu acho que não, né? E essa é uma das melhores alternativas. Porém, vale ressaltar, né? Vamos ser inteligentes, galera. Isso aqui só funciona se eu ainda tiver o neurônio, correto? E o que acontece em estados avançados da doença? Eu estou perdendo o neurônio. E é aí que mora o problema. Em estados avançados da doença, não é mais, vamos dizer assim, pertinente você estar dando precursor de dopamina. Por quê? Você não tem o neurônio para converter ela em dopamina. Então não é pertinente
você doar para o paciente L-Dopa, porque você não tem o neurônio para converter ele em dopamina. Porque o paciente está no estado avançado da doença, perdeu muitos neurônios, ok? E aí a gente, nesse momento, a estratégia é um pouco diferente que eu vou falar para vocês mais já na frente. Mas vamos falar um pouquinho do que a gente está conversando de L-Dopa. Vamos lá. Nos estados iniciais, provoca melhora total dos tremores, rigidez e bradicinesia. A duração dos efeitos vai de acordo com o tempo que você tem L-Dopa. Ela é metabolizada. Não é à toa que o tratamento o paciente vai tomar várias vezes por dia, 3, 4, 5, 6 vezes por dia. Para quê? Para garantir a oferta de dopamina muitas vezes por dia e diminuir esses sintomas. Então, o uso prolongado de levodopa, a gente vai perdendo essa capacidade de fazer esse controle de movimento. E é bem legal isso aqui. Por quê? Foi até o que alguém perguntou. Nos estágios finais da doença de Parkinson, o paciente ele flutua muito rápido do que a gente chama de on-off. O que seria esse on-off? On, o cara começa a ter os tremores. Off, ele perde o movimento. Então, o paciente em estágios iniciais, o que acontece? Ele tem um estado on, ele perde um pouquinho o movimento, mas depois ele para e ele fica mais tempo no off. Por quê? Porque ele ainda está no início da doença de Parkinson. Quando você entra com levodopa, você vai dificultar essa migração do off para o on. Ou seja, você vai dificultar com que o paciente flutue de não ter a discinesia a ter discinesia. Então, essa discinesia, ela acontece por quê? Porque no momento que você está off, que você reduz a atividade dopaminérgica, o paciente não tem movimento. E aí tudo que a gente sabe no nosso sistema nervoso central, no nosso corpo, é tudo regulado. Então, o que a gente viu lá atrás? Que lá no putamen tem o D1 e D2, e eu vou estar estimulando um ou outro para fazer o controle do movimento. Quando eu estimulo muito o D2, o que acontece? Se eu estimular muito o D2, o paciente entra em off. E aí meu organismo, para controlar isso, ele faz o quê? Ele manda uma resposta no D1. Então, quando o paciente ele entra em discinesia, perde o controle de movimento, é porque ele está fazendo o quê? Ele está superativando o D1. E aí, quando ele entra no momento de off, quer dizer que eu estou fazendo o quê? Ou eu estou ativando menos o D1, ou estou ativando muito o D2. Então, para superar, para evitar esse fenômeno, né, on-off do paciente, vai ser o quê? Ao longo do tratamento, o paciente vai ter a necessidade de aumentar a dose de carbidopa levodopa e ele vai aumentar também a frequência de administração. Ele não vai tomar 3 vezes, 4 vezes por dia, ele vai tomar 6. Então ele vai começar a tomar a cada 2 horas, ao invés de 4 em 4 e de 6 em 6 horas. Por quê? Porque eu preciso ofertar dopamina para ativar os 2 receptores e controlar o movimento. E evitar esse on-off. Além disso, é importante controlar essas propriedades de efeitos colaterais que a levodopa vai causar. Por quê? A própria levodopa pode causar essa lesão oxidativa. Então, tem que controlar muito a dose da levodopa, que é individual para cada tipo de paciente com Parkinson, para evitar que esse paciente piore. Bruno, quais são os efeitos colaterais? Tudo aí, ó. Porque a levodopa vira dopamina. A dopamina eu não tenho só no estriado, eu tenho em várias regiões. E aí o problema é o paciente ter alucinação, ter distúrbio comportamental, porque tem mais dopamina. Lembra da esquizofrenia? Eu posso ter náusea, arritmia, nervosismo, ansiedade, agitação, pesadelo e uma série de outros sintomas que eu preciso estar controlando com o uso da levodopa. Bruno, o paciente está em estágio avançado, está usando muita levodopa. Cara, pode ter certeza que algum desses sintomas aí vão aparecer, tá? Pode ter grande certeza. Situações que não é muito legal de usar a levodopa. São situações que vão piorar os efeitos colaterais. Pô. Doença psiquiátrica, doença renal e hepática aumentam a quantidade de levodopa. Arritmia, úlcera, convulsão, a mãe amamentando. Porque levodopa se comporta como um aminoácido e vai passar para o feto. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção no tratamento. É excelente. É ótimo. Mas tem que prestar muita atenção. Interações medicamentosas, ó. Que aí, algumas aqui até são utilizadas em conjunto, né?
para potencializar a atividade da levodopa. Por exemplo, inibidor da MAO, selegerina. O paciente está no estágio mais avançado, em vez de eu aumentar muita dose da levodopa, eu dou também para esse paciente o inibidor de MAO ou inibidor de Conte. Então, além dele tomar levodopa carbidopa, levodopa benzerazida, ele vai tomar também uma selegenina, uma entacapona, uma tolcapona. Para quê? Para aumentar a quantidade de dopamina. Então, em vez de você aumentar a dose da levodopa, você pode associar esses outros medicamentos. E aí seria uma associação, uma interação medicamentosa benéfica, tá bom? Uma interação medicamentosa benéfica. Porém, o que eu já falei para vocês anteriormente, ó, dietas ricas em aminoácidos vão impedir o quê? Vão competir pela captação da levodopa. Isso prejudica o paciente. E piridoxina. Aqui a gente até usa quando está intoxicado, né? Quando tem muita levodopa, a gente pode estar utilizando a piridoxina para reverter, tá? Por quê? Porque a piridoxina aumenta a conversão da L-dopa em dopamina na periferia. Então, diminui a quantidade de dopamina que chega no sistema nervoso central. No caso, né, de efeitos colaterais, né, drásticos, a gente pode estar usando a piridoxina para impedir o quê? Que menos levodopa chegue no sistema nervoso central. Mas, por exemplo, paciente que tem Parkinson, está tomando levodopa, e aí começa a tomar por conta própria complexo B. Ferrou o tratamento dele para Parkinson, né? Já dá para imaginar isso, não dá? Ó, questão de prova, né? Sensacional isso. Bruno, você falou que a gente tem algumas condições em que o paciente está no estágio tão avançado que não adianta dar levodopa. Ele já perdeu os neurônios. E o neurônio não vai conseguir transformar ela em dopamina. Nesses casos, a gente faz o quê? Tá aí, ó. Agonista dopaminérgico. Os mais interessantes de serem utilizados. Então, eles são alternativas à levodopa com muitas vantagens sobre a levodopa. Tem uma maior duração de ação. Isso é bom porque o paciente não precisa tomar um montão durante o dia. Não gera radicais livres no metabolismo, ou seja, isso é bom também, você não vai afetar o neurônio. E eles não vão aumentar a concentração de dopamina, ou seja, não vão atuar em outros lugares, fazendo aqueles efeitos colaterais que a levodopa fazia. Eles são bem absorvidos por via oral, são eficazes no tratamento do paciente, ó, que fica oscilando on-off. A chance deles produzirem menos efeitos colaterais é maior, mas eles não têm como não produzir, porque eles vão ativar receptor dopaminérgico. Então não tem jeito. Então eles podem produzir alucinação e convulsão e confusão. Porém, menos do que você usar uma quantidade grande de levodopa. Vamos lá falar aqui deles. Vantagem: menor dependência da região nigrostriatal, maior eficácia na doença avançada, mais seletividade por receptores que a gente quer estar mexendo, tempo de meia-vida é maior, então menos concentrações, você dá uma dose menor concentração plasmática também, e menos radicais livres. Quem são esses caras aí, Bruno? Tá aqui, ó. Bromocriptina e pergolida, que são alcaloides de ergot. Bromocriptina, forte agonista D2 e antagonista parcial D1. Bruno, o que isso quer dizer? Cara, você consegue controlar o movimento. Você ativa o D2, que diminui o movimento, e bloqueia parcialmente o D1. Você não deixa fazer a discinesia. Já a pergolida, ela vai fazer o quê? Ela ativa os dois. E aí, qual é a situação da pergolida? Ela controla o on-off, melhor. Tá? A bromocriptina não, ela segura bastante essa oscilação on-off. Qual o problema delas? Pode causar uma profunda hipotensão e a gente tem que iniciar com doses baixas e o paciente ele pode desenvolver náusea e fadiga. Outros medicamentos, olha que legal. Ropinirol e pramipexol. Pramipexol eu vi bastante uso. Eu não lembro o nome comercial agora, fugiu da minha mente. São mais novos e mais seletivos em D2. Atua um pouco em D1, pode atuar também em D3. Causam menos distúrbios gastrointestinais, mas continua dando o problema de náusea e sonolência, e eles são eficientes no tratamento de flutuação, on-off. E são caros também, né? Vamos deixar claro que eles também são bem carinhos, né? Novo é caro. Outro medicamento que a gente tem é a apomorfina. Ela pode ser administrada por via subcutânea, afinidade por uma série de receptores, dentre eles o D2,
né, e pouco em D1. Ela foi aprovada pelo FDA na terapia de resgate de paciente off, que estavam flutuando, tá bom? Porém, como é um derivado morfínico, alta capacidade de produzir náusea, êmese, e alta capacidade de produzir arritmia. São dois problemas do uso da apomorfina. Além de alucinação, adcinesia e comportamento alterado. Efeitos adversos: gastrointestinais, cardíacos e centrais. Não é indicado em paciente com doença psiquiátrica e paciente com infarto agudo do miocárdio, porque ela provoca aí o prolongamento do intervalo QT. Outros medicamentos que atuam em receptores dopaminérgicos, a gente tem a amantadina. Mas, Bruno, eu estudei que a amantadina é um medicamento utilizado para tratar a infecção pelo vírus influenza. Correto? Sim, é inibidor de neuroaminidase. Porém, ele parece interferir liberando dopamina no estriado. Opa, então já chegou aí no que a gente queria. Então, a amantadina, ela bloqueia o receptor NMDA e com isso oferta mais dopamina. Receptor NMDA que sofre a ação do glutamato. Mas o efeito dela na doença de Parkinson não é tão considerável. Ele é mais moderado, tá bom? E aí pode ser utilizada a amantadina como adjuvante, não em monoterapia. Efeitos adversos que a gente tem: tontura, letargia, os efeitos anticolinérgicos, distúrbios de sono, náusea e vômito. Então, o mecanismo de ação dela. Vamos lá. Bloqueia NMDA. Então, bloqueia a liberação de acetilcolina no sistema nervoso central. Aumenta a síntese e liberação e diminui a recaptação de dopamina, ou seja, aumenta a oferta de dopamina. Monoterapia, somente em situações muito iniciais, mas não é indicado em monoterapia. Por quê? Por causa desse outro tópico aqui, ó. Tolerância rapidamente, em 4 semanas. Pô, para que você vai tomar um medicamento que com um mês reduz a eficácia dele? Não tem lógica, né? Além dos efeitos adversos, que a gente tem que pensar sempre se vai estar utilizando em um paciente ou não. Alucinação, confusão mental, efeitos do sistema nervoso central, ulceração da pele, edema, cefaleia, cardiopatia e hipotensão postural. Bruno, você citou lá atrás dos medicamentos que estariam atuando também em outras enzimas que degradam a L-dopa, que degradam também a dopamina. Fala um pouquinho deles aí. Então, tá bom, ó. Inibidores da MAO-B, selegenina, um dos mais utilizados. Só rapidinho mostrando eu volto, tá? Selegenina tá atuando aonde? Vou botar o quadradinho aqui para vocês. Selegenina tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Inibidor de MAO-B. Então, inibe a degradação de dopamina lá no sistema nervoso central. Por que MAO-B? Porque a MAO-B tá lá no estriado e está envolvido com dopamina. Por isso que o foco é grande na MAO-B. Ela é utilizada no tratamento sintomático da doença de Parkinson. Em dose baixa a moderada, inibe seletivamente e de maneira irreversível a MAO-B. Olha que interessante, muito bom. Agora, mais de 10 mg por dia, você já consegue atuar na A. Então, geralmente, a dose selegenina é até 10. Qual o problema de mexer na MAO-A? Você vai mexer com outras catecolaminas. Noradrenalina, adrenalina. Aí você vai começar a mexer outras coisinhas, né? A rasagilina, 1 mg por dia, também inibe a MAO-B. Só que a rasagilina, ela não produz metabólicos anfetamínicos, que seriam um dos problemas dos efeitos adversos da selegenina. Como o efeito de antidepressivo, de uma maneira geral, os efeitos adversos. A rasagilina não produz e ela é melhor em lentificar a progressão da doença. Então, ela é melhor no tratamento, também é mais caro. Inibidores de Conte, que eu falei também dos inibidores de Conte, né? Falei, além de inibidores de MAO-B, inibidores da Conte. E aí vamos lembrar eles, ó. Entacapona, Conte periférica, e toucapona, Conte periférica central. Então tá aqui, ó. Toucapona inibe as duas Contes, em cima e embaixo, né? Em cima, central e periférica embaixo. Tem uma ação longa, geralmente administrada 2 a 3 vezes por dia. Já a entacapona tem uma duração mais curta e inibe a Conte periférica. Ambas podem estar causando náusea, hipotensão ortostática, sonhos vívidos, confusão e alucinação. A toucapona pode causar hepatotoxicidade. Não é à toa que o paciente que está fazendo uso de toucapona precisa fazer o quê? Monitoramento hepático. Dosar enzimas hepáticas. Então, lembrando aqui para a gente, vamos lá, a ideia é você fazer o quê? Aumentar os níveis de dopamina aqui na fenda sináptica. Aqui, ó. Quero aumentar ela aqui, para ela
interferir mais nos neurônios dopaminérgicos. Resumindo o que a gente conversou, olha que legal, todos os medicamentos aqui, ó. L-Dopa, aqui embaixo, periférico. Carbidopa e benzerazida inibindo a dopa descarboxilase. Você diminui os efeitos colaterais periféricos, você tem mais L-Dopa para entrar no sistema nervoso central. Além disso, eu tenho a conte periférica, que eu posso inibir com a tolcapona e entacapona. E aí eu tenho mais L-Dopa para chegar no sistema nervoso central, transportador de aminoácidos. L-Dopa chegou no sistema nervoso central, vai lá para a região do estriado. A dopa descarboxilase central transforma ela em dopamina. Beleza, vou atuar em receptores de dopamina controlando o movimento. Mas, Bruno, você tem a probabilidade de degradar a dopamina no sistema nervoso central. É mesmo. Eu tenho a selegenina e rasagilina, que podem inibir a MAO-B, deixando mais dopamina para fazer a ligação nos receptores. E eu tenho a tolcapona inibindo a conte, mantendo mais tempo a dopamina fazendo atividade em receptor. Mas, Bruno, o paciente está no estágio avançado, eu não tenho tanto neurônio assim, não posso estar dando a L-Dopa porque não vai estar fazendo tanta eficácia no tratamento. Esse paciente ele vai precisar fazer o uso agora de quê? Agonistas de receptor de dopamina, ó. Pramipexol, ropirinol, bromocriptina e pergolida. Então está aqui, em uma figura só, todos os locais, todos os mecanismos de ação dos medicamentos utilizados para o tratamento da doença de Parkinson. E uma outra coisa também que é legal, como eu sempre dou aquela fuçada em um monte de livro, e eu acho sempre para vocês aquelas tabelas maneiras, vocês adoram, né? Então tá aqui, ó. Farmacologia da transmissão dopaminérgica. Precursores de dopamina, levodopa. Aplicação clínica, efeitos adversos, contraindicação e consideração terapêutica. Agonista do receptor de dopamina, tá aqui os medicamentos. Usos, efeito adverso, contraindicação e condições especiais. Metabolismo da L-Dopa ou dopamina, que são aqueles antagonistas das enzimas. Os antagonistas das enzimas. Selegenina, rasagilina, uso, efeito adverso, contraindicação e consideração terapêutica. E o restante da tabela, né? Tolcapona e tolcapona, em conte. Uso, efeitos adversos, contraindicações e situações especiais. E outros medicamentos antiparkinsonianos, que são o quê? Os medicamentos que vão estar mexendo, né, nos níveis de dopamina, mas não são naqueles alvos que a gente conversou. A amantadina está aqui, né? Uso, efeito adverso, contraindicação e situações especiais. Bruno, esses nomes são muito complicados, né? Eu trabalho em um hospital e eu não vejo esses nomes, eu vejo outros. Então tá aqui para vocês, ó. Peguei uma outra tabela, trazendo para vocês os nomes dos medicamentos e as apresentações. Preparações disponíveis, olha que legal. E aí, às vezes, pela dosagem, você mata, né? E o tipo de preparação, você mata qual é o tipo de medicamento. Então tá aqui, a amantadina 100 mg, tem xarope também, e via oral. Apomorfina, é subcutâneo. Benzatropina, oral e parenteral, biperidena oral e parenteral, bromocriptina oral, carbidopa levodopa oral. Tem uma formulação, gente, bem legal, ó. Carbidopa, levodopa, entacapona. O que é isso? Carbidopa inibe dopa descarboxilase. Entacapona inibe conte. Então aquela levodopa quase toda vai para o sistema nervoso central. E outros medicamentos aqui mostrando também as suas formulações. Com isso, gente, eu encerro para vocês toda a farmacologia relacionada ao uso de medicamentos no tratamento de doença de Parkinson.